Seja bem-vindo a mais um vídeo de estratégia em renda fixa. A Europa e a Alemanha anunciaram pacotes de gasto em defesa. A Comissão Europeia apresentou um plano de investimento de 800 mil milhões de euros, dos quais já alcançou 150 mil milhões de euros em empréstimos, com o restante montante a surgir do aumento de cada país de gastos em defesa. Por outro lado, Merz, o principal candidato a chanceler alemão, anunciou a intenção de investir 500 mil milhões de euros tanto em defesa como em infraestruturas e também a intenção de reformar a Constituição alemã para elevar o atual limite de endividamento de 0,85%. Se aprovado, com votação marcada para o dia 18 de março, isso representará uma importante mudança na política fiscal. Para além disso, o BCE cortou os juros em 25 pontos base, como se esperava, levando a taxa de depósito para 2,50%, mas endureceu o seu tom de comunicação. Lagarde comentou que atualmente as condições financeiras são significativamente menos restritivas e o ambiente acaba por seguir muito incerto. Isso faz pensar que o BCE poderá optar por uma pausa na reunião de abril, quando antes acreditávamos num corte de 25 pontos base. Tudo isso levou a um aumento das yields na Europa, mais nos longos prazos do que nos curtos, devido à expectativa do aumento do gasto. Do outro lado do oceano, o cenário é de mais estabilidade, com o T-Note a recuar quase 25 pontos base. Para as próximas semanas, a principal referência será a reunião da Fed, de 19 de março, onde se espera que mantenha os juros no intervalo entre 3,25% e 3,50%, reiterando então a necessidade de precaução sobre futuros cortes. A Fed não tem pressa para cortar os juros, a economia segue uma evolução favorável e o mercado de trabalho, apesar do recente arrefecimento devido a distorções como os incêndios na Califórnia, ainda está em níveis sólidos, com a taxa de desemprego de 4,1%. Além disso, o processo de desinflação avança a um ritmo mais lento do que inicialmente se previa. A inflação tem-se mantido nos últimos meses entre 2,5% e 3%, e para fevereiro espera-se 2,9% na taxa geral e 3,2% na subjacente. Não ajudará também no médio prazo os salários elevados, que seguem próximos de 4%, e a política comercial de Trump, com a ameaça de tarifas, a representar um risco para o controle da inflação. Por enquanto, a 4 de março entrarão as principais medidas tarifárias. A China, um acréscimo de 10% sobre os 10% já aplicados em fevereiro, e o México e o Canadá, que tinham tarifas também de 25%, mas que acabaram por ter também um adiamento de um mês. Isso já gerou as primeiras retaliações da China e do Canadá, mas espera-se que em abril seja a vez da Europa. E é por isso que esperamos que o BCE opte por manter os juros na próxima reunião, pelo menos até que se clarifique o impacto nos preços de todas as políticas e medidas em curso nos âmbitos comerciais e também fiscais. A inflação subjacente está elevada, em 2,6%. A economia europeia está a começar a ganhar tração, com um crescimento de 1,2% no quarto trimestre de 2024. Por fim, relativamente à nossa recomendação, continuamos a recomendar durações baixas ou médias, abaixo de 5 anos, e por segmentos favorecemos os títulos periféricos, Espanha, Portugal e Itália, em detrimento daquilo que são os títulos core, Alemanha e França. No crédito europeu, preferimos então obrigações investment grade com uma boa qualidade creditícia, em detrimento das obrigações high yield. Obrigado.